prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando Israel na Idade Média e Moderna. Vamos agora ao capítulo 4 do nosso material didático. Vamos falar agora sobre o domínio persa sobre Jerusalém, no final da página 21. O comentário diz: em 614 d.C., a terra de Israel foi conquistada pelos persas, liderados pelo rei Coróis II, que ampliaram os direitos dos judeus sobre a cidade de Jerusalém. O que ocorre, irmãos? Os católicos agora eles perdem o domínio sobre Jerusalém, e os persas, historicamente, eles são amigos de Israel. Tem história, né? Não só a história que a Bíblia conta, mas de outros príncipes persas que começaram a seguir a religião judaica. Tá bom? Porque a religião judaica ela era uma religião que envolvia assim, até critérios ligados à saúde do homem. E o judeu ele era um povo muito higiênico quando comparado com o mundo antigo, por conta dos cuidados que Deus deu para eles. Então, era uma religião que, por muitos motivos, tinham pessoas que se convertiam. Então, os persas, desde o tempo de Esther, nós temos história de outras conversões, eles sempre como amigos de Israel. Quando eles dominaram Jerusalém, o que diz a história? Eles, então, ampliaram os direitos dos judeus sobre a cidade, que antes estavam poucos por critério católico. Depois prossegue. Um monge católico chamado Antíoco Estrategos descreveu os invasores, os persas, como javalis ferozes, rugindo e matando quem quer que avistassem, inclusive mulheres e crianças. Estrategos relatou a morte de 60 mil católicos. Os persas destruíram as igrejas e entregaram a cidade a seus aliados judeus. Irmãos, isso vai causar um problema para Israel no restante do Império Romano. Por quê? Porque os judeus ficaram como aliados dos persas nessa, vamos dizer, reconquista de Jerusalém. Então, automaticamente, eles serão vistos como inimigos do Império Romano. O comentário prossegue. Coróis levou o que os católicos chamavam de Vera Cruz, que eram as relíquias sagradas do catolicismo, incluindo as cruzes que Jesus e os 2 ladrões haviam sido crucificados. Levou também cativo o patriarca Zacarias de Jerusalém. Como era dos católicos orientais, ele não era chamado de papa, ele era chamado de patriarca. Tá bom? E a cidade de Jerusalém ela tinha assumido uma importância tremenda para os católicos. Porque no cristianismo não existe peregrinação. A gente não faz peregrinação a uma cidade, ou de Jerusalém, ou qualquer outra cidade. Porque peregrinação, isso é do mundo pagão, para a pessoa ter um momento de reflexão. O cristão não existe isso. Ele ora a Deus e Deus vai mostrar para ele qual o caminho a tomar, estudando a palavra de Deus. Mas esse negócio de ficar ali em meditação, fazendo uma caminhada, isso não é para o cristão. Tá bom? Bom, mas os católicos eles incluíram isso. Então, o que acontece? A cidade de Jerusalém se tornou um ponto de peregrinação e se tornou financeiramente muito rentável, tá bom? Uma cidade muito rica. E quando os romanos perdem essa cidade, o que acontece? Eles vão perder muito dinheiro, tá bom? E eles ainda levaram a cruz, que nós sabemos que não tem como ser verdade, né? Mas a mãe de Constantino tinha dito que tinha encontrado a Vera Cruz, porque eles acabaram levando essa cruz. Bom, eu coloquei aí a moeda que eles fizeram, tá bom? Ela embaixo descreve a figura. Um soldo, né, moeda romana, representando o imperador Heráclio e seus filhos, Heráclio Constantino e Heraclonas, durante o domínio do rei Coróis II,
os judeus tentaram reconstruir o templo, mas sem sucesso. Então nós vimos numa aula anterior que teve um imperador romano que ele era pagão, ele tentou desfazer o catolicismo no Império Romano, ele é chamado de Juliano, o apóstata, os católicos chamam ele de apóstata, porque ele voltou com o paganismo no Império Romano. Naquela época ele também tentou reconstruir o templo, mas nós sabemos que profeticamente isso não podia acontecer, porque Jesus Cristo disse que eles só teriam controle sobre Jerusalém novamente, tá bom? Num tempo futuro, né? No fim do tempo dos gentios, porque Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se concluísse. Então eles não poderiam construir esse templo. Esse templo ele será reconstruído no futuro, segundo a profecia de Daniel. Tá bom? É interessante nós vemos que nós estamos vivendo os momentos que eles estão trabalhando para reconstruir esse templo, né? E é algo que pode iniciar a qualquer momento.